Seguindo o mesmo rito, convido agora ao púlpito o líder do Grupo de Trabalho 2, o parlamentar Samuel dos Santos, para apresentar a proposta relativa ao tema Direito à Informação e à Comunicação. Samuel, a palavra é sua. Colegas parlamentares, todos aqui presentes, muito obrigado por essa oportunidade, primeiramente. Eu venho perguntar a vocês, mas eu venho trazer uma dúvida, um questionamento a todos vocês para iniciarmos. Se vocês fossem, numa situação hipotética, é claro, uma pessoa cega, e você estivesse numa situação em que, por exemplo, teve um incêndio, sua casa pegou fogo, e nisso, como você iria chamar a polícia? Como você iria chamar as autoridades competentes naquele momento? Você está sozinho e está precisando agora do apoio da sociedade nesse exato momento. Como vocês acham que seria essa situação? Eu sou desesperadiazinha, Samuel, eu ia começar a gritar. Socorro, pelo amor de Deus. Se você fosse uma pessoa surda e fosse até uma delegacia, você vai relatar um furto do seu celular. Você acabou de sair do Cleudinins com as suas compras, seu celular foi roubado. Você chega até uma delegacia e eis então que ninguém lá sabe Libras. Ninguém lá vai saber te atender. E naquele momento de desespero que você mais necessita, não tem ninguém presente. Essa situação é algo que pode ocorrer milhares de vezes no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado. E não sabemos ao certo com que frequência isso pode ocorrer na nossa cidade, mas sabemos que essa possibilidade ainda existe. E é por isso que eu busco, através da minha proposta, trazer a oportunidade de dar voz e assistência a essas pessoas com deficiência visual e auditiva, de terem acesso aos seus próprios direitos de segurança e resguardo, através do meu tema, que é o direito à comunicação e à informação, que é o direito de você se comunicar e trazer para si algo que é básico. Ter, por exemplo, policial rodando no seu bairro, alguma coisa do tipo, ter uma demanda assim, de ambulâncias na sua cidade. E diversas vezes a gente nunca para pensar como que isso vai funcionar se você tivesse essa deficiência. Por isso eu vou explicar para vocês agora a nossa ideia que propomos. Que seja criado no âmbito das políticas de inovação e com fundamento nos mecanismos previstos na Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, o aplicativo governamental Calibras, que propiciará a comunicação entre pessoas e ouvintes, pessoas surdas ou com deficiência auditiva e visual, por meio da tradução simultânea da fala e da Libras, promovendo maior acessibilidade, inclusão e autonomia no atendimento público e nas interações cotidianas. O Calibras consiste no aplicativo que vai funcionar como uma chamada. Você pode utilizar ele, por exemplo, num local comercial, no seu dia a dia, e diversas formas o Calibras vai te ajudar. Mas como que ele vai ajudar você, pessoa surda ou pessoa com deficiência, independente qual seja? O Calibras vai funcionar principalmente de duas formas. O Calibras vai iniciar a interface dele utilizando a câmera do seu celular. Nisso você vai utilizar a primeira parte para gravar os seus gestos, deixando provavelmente a pessoa ouvinte com o celular, para que você gesticule e tente explicar através da Libras o que você está tentando dizer. Nisso, através do sistema que vai ser integrado com o IA, que ao vivo, instantaneamente, vai fazer a tradução, convertendo a Libras em áudio ou, por exemplo, num texto visual para ser lido. Nisso, a partir dessa tradução, você, pessoa ouvinte, vai poder compreender o que a pessoa surda está querendo se comunicar. E a partir disso, se fosse no processo inverso, de você tentando se comunicar com uma pessoa surda, você poderia utilizar do chat ou do áudio para poder falar as palavras que você quer se comunicar e passar o celular para a pessoa, para ela poder visualizar através de um avatar em 3D como seria os gestos para poder fazer a aplicação, a transcrição
dessa fala. Nisso, através, também pensamos em duas propostas que unificamos ao Calibras, que foi a ideia do SOS especial, que é exatamente, né, a possibilidade de pessoas surdas, com deficiência visual, entre outras, de terem acesso à polícia, ambulância, descagem, entre outros. E nisso, nessa integração do Calibras, ele vai funcionar não só como um aplicativo para assegurar esses tipos de direito, mas a comunicação no dia a dia, que diversas vezes não é garantida por meio da falta de pessoas capacitadas em treinamento de Libras e estudo da própria em diversas instituições, sejam, por exemplo, no Estado, nas escolas, no mercado, instituições privadas, entre outras. E como vemos essa necessidade de estar presente em todo o âmbito da sociedade, a presença da Libras para as pessoas com deficiência, vimos que esse aplicativo irá mudar a vida de várias pessoas em todo o estado. De diversas formas, a gente pretende tentar tornar o Calibras mais acessível, através de um app governamental, vai receber constantemente diversas atualizações para se tornar um aplicativo mais direto e buscando totalmente a comunicação da forma mais clara possível, é claro. Então, não vai ser mais um aplicativo para poder, um vocabulário, um dicionário, não. Você vai poder conversar em tempo real. Você vai poder mostrar para a pessoa que vai se comunicar em Libras, que você está pronta para ouvir no que ela necessita nesse exato momento. Que mais do que antes, precisamos muito do agora, da necessidade do agora, de estarmos automatizando isso dessa forma. E essa é a proposta, e muito obrigado. Alguém tem alguma sugestão ou manifestação, pergunta? Não seria mais fácil colocar uma pessoa capacitada, suponhamos assim, que saiba ter esse diálogo do que criar um aplicativo e tudo mais? Porque a tecnologia, ela demanda muito tempo, sabe? Ela demanda um teste, demanda, muitas das vezes, você... Calma, posso? Calma. Deixa eu só concluir. Calma aí. Porque demanda um pouquinho de tempo, demanda de material e tudo mais. E muitas das vezes, uma pessoa que sabe Libras, às vezes contratando uma pessoa que sabe Libras não seria melhor? É só uma pergunta assim, não é falando que você está errado, é só uma pergunta básica. Pois então, vamos lá. Eu vou só respondendo a sua pergunta, Alisson. Eu reconheço que exista poucas pessoas, pessoas que têm, sim, a questão de não aprender Libras, mas só que vocês não acham que levando o ensinamento às escolas ou levando isso para outros lugares para aprender não seria mais fácil? Porque aí eu não precisaria de um aplicativo o tempo todo ali conversando com você. Eu poderia chegar para você aqui agora e estar conversando com você se você tivesse sido ensinado desde pequeno ou tivesse começado agora. Mas a partir do momento que se torna uma necessidade, aí ele não tem escolha de aprender ou não. Ele tem que aprender. Thalia, eu queria informar para você que sim, a gente teve essa dúvida. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu fico de verdade satisfeito pelo seu interesse. Bom, a gente teve essa primeira ideia, sim, de integração da matéria de Libras nas escolas. Sim. E visto que tem diversas, por exemplo, necessidades de que seja promovido o aprendizado da Libras de forma contínua, vimos que não necessariamente a Libras se tornou algo totalmente reconhecido. Sim, de fato, ela é muito necessária no diálogo, no tato, assim, de saber. E eu concordo, seria muito bom termos essa visão, assim, para Libras. Mas algumas escolas, principalmente nas cidades, têm essa opção de aceitar ou não a metodologia de Libras.
a matéria didática de Libras. Demos uma pesquisada geral leve e na minha antiga escola, tanto que eu falei com vocês, no meu 7º ano, o meu professor de ciências deu aula para mim de Libras. Ele tinha conseguido, através da secretaria, a autorização, já que eu estudava em tempo integral, de poder lecionar nas aulas dele Libras. E me ajudou bastante, só que isso mais é uma coisa mais municipal, que já está em vigor, é claro, no estado, para a maioria das escolas. Eu não tenho certeza se é só para estaduais ou municipais ou vice-versa, mas já tem, supostamente, isso, não necessariamente na prática, mas já temos essa ideia. Então, para poder sair um pouco desse âmbito das escolas, por mais que seja necessário totalmente, seria uma ideia genial, mas, porém, todavia, entretanto, isso já está em debate há muito tempo. E provavelmente a gente cobrar, seria ótimo cobrar é uma opinião muito boa. Mas eu queria informar uma questão do Calibras. O Calibras, por ser algo que vai entrar em contato diretamente com organizações competentes da cidade, policiais, ambulâncias, coisas do tipo, eu pretendo, caso seja possível, alguns funcionários do governo estejam proativos durante um período, pelo menos num período de dias úteis, num horário comercial, disponíveis para caso for extremamente necessário, pessoas realmente, para poder estar fazendo essa tradução, porque não podemos confiar totalmente na tecnologia. E é claro, dependendo da situação, realmente vai ser totalmente necessário ter um intérprete de Libras, mas por causa da baixa efetivação de profissionais qualificados, principalmente em Manhuaçu e na região de Minas Gerais, não seria uma garantia completa de que teríamos professores capazes, suficientes, por exemplo, para poder dar aula de Libras, seja em uma escola ou seja de outras formas, principalmente por um aplicativo, por mais que seja uma forma remota, que atualmente tenha diversos professores que trabalham em suas casas, dando cursos, coisas do tipo, é um pouco com uma taxa um pouquinho maior de possibilidade de obtermos maior sucesso no recrutamento desses intérpretes de Libras. Eu também fui do grupo 2. Eu queria falar que, como o Alisson falou, existe sim uma lei que, a partir de um número de funcionários dentro de uma empresa privada, a gente tem que ter um certo número de pessoas que também são deficientes ou neurodivergentes. Só que nós também sabemos que muitos profissionais, os donos, preferem pagar a multa do que colocar uma pessoa dentro da empresa. Então, muitas das vezes, eu acho que o dono vai preferir ter o aplicativo do que contratar mais uma pessoa. Entendeu? A Gabriela queria falar. A sua proposta seria o uso obrigatório do aplicativo nas empresas, nos locais públicos e privados, ou seria de uso do deficiente, da pessoa que necessita? A ideia principal seria de adotarmos isso como uma ideia para poder incentivar as empresas, principalmente adotando a postura do governo, do nosso próprio Estado, iniciar com a utilização dele. Porque antes da gente cobrar das empresas privadas, que provavelmente só vão pagar multas ao invés de realmente cumprir uma lei, nós podemos muito bem fazer com que o governo adote mais a utilização, incentive esse aplicativo para que ele se torne, de certa forma, mais prático, por exemplo, para que futuramente possa ter um intérprete de Libras na Câmara ou em outros locais da prefeitura, o que seria uma ideia muito boa. Mas, enquanto isso, podemos tentar utilizar o que temos isso ao nosso favor, que é a tecnologia e a inteligência artificial e diversas outras inovações. Mas, na questão de como que iria ser utilizada, eu imagino, e meus colegas também imaginaram, que seria mais de uso comercial e mais em questão social. Seria mais ou menos o cenário que seria utilizado, o aplicativo. Obrigada. A Luísa também queria falar. Não indo contra o que o Samuel falou, porque eu gostei realmente da proposta de vocês, mas sobre aquela primeira pergunta lá da Thalia, que ela falou do desenvolvimento do aplicativo, que você falou que isso pode demorar, mas não acho que seja algo demorado, acho que seja algo que tem que ser bem pensado e elaborado, mas não é algo que demanda um prazo muito grande para ser feito, porque a gente não precisa pensar em sistema de segurança, como é feito um banco, não precisa pensar em gráfico, como é feito um jogo, o que a gente precisa é que ele seja funcional. Então, a gente precisa que sejam pessoas capacitadas, que pensem em tudo
e pessoas para testarem o aplicativo também. E outra parte que falaram foi das escolas. Existe isso, tipo, mesmo da sua intenção de ter Libras nas escolas? E como ele falou que não é o interesse de todo mundo aprender Libras, mesmo que seja algo necessário, o que a gente pode fazer para que as pessoas aprendam Libras é um incentivo. Tem que ter um incentivo para que os jovens se interessem. Só uma coisinha, Thalia. Eu acho que eu não acho, né? Tenho certeza, né? Com base em isso, sem dúvidas, todo mundo vai saber que provavelmente existem muito mais pessoas capacitadas em tecnologia, inteligência artificial do que Libras. E isso é quase num número totalmente agravante, tipo, quase que incontável. A gente poderia encher uma escola inteira de profissionais capacitados em TI que trabalham para o Estado do que isso em intérprete de Libras. E por mais que eu queira muito que haja essa quantidade e esses valores de intérpretes de Libras nas escolas e nas cidades, primeiro temos que trazer o incentivo à população que já não tem interesse, infelizmente. Muito obrigado. Ô, Alisson, você queria falar? Só corrigindo um pouquinho, a questão de segurança e de gráficos é sim necessário, porque vai ser um aplicativo governamental, vai conter dados lá que pode ser vazado, etc. Então, a questão de segurança é importante. Bom. Mas é importante uma segurança, né? E a questão que ela perguntou dos órgãos públicos, eu acho que seria importante uma negociação com mercados, etc. Porque uma negociação poderia resolver muitas coisas. E isso é algo que acho que vai ser mais importante para o futuro, né? Só para mérito de esclarecimento, é importante a gente ter consciência que é o seguinte: a gente vai ter opinião agora se o jurídico quiser melhorar algo na redação e tal. O que a gente está propondo, independente da dificuldade, isso não vem ao caso, porque a gente está provocando o Estado para implementar. Se vai ser rápido, a médio, curto, longo prazo, o que importa é a vontade de vocês ser expressada para a Assembleia de Minas, sabe? Então, essa questão da organização, da viabilidade, isso aí é mais do que exequível, isso é mais do que viável. Então, se vai demorar, a questão de segurança, a questão técnica, fica a cargo de quem vai executar. O importante é a vontade de vocês chegar na Assembleia de Minas, entendeu? Então, esses detalhes, não se preocupe com esses detalhes. O importante é a gente ver a proposta e ver assim, o que ela pode ser melhorada, pode ser modificada ou não. Eu não concordo com ela, eu queria que tivesse uma outra proposta e tal. Então, assim, no âmbito do debate, eu creio que foi extremamente válido, muito rico o debate, mas fiquem tranquilos, que o importante é depois a Assembleia, ao receber a proposta de vocês, até chegar, se ela chegar em Belo Horizonte, depois de passar pela regional, aí os deputados podem, com as articulações deles, tornar possível, viável as propostas. Nenhuma proposta vai ter garantia de execução. O Parlamento Jovem é um exercício de cidadania e de provocação parlamentar no âmbito estadual. Então, pessoal, para contribuir com vocês mais um pouquinho, vamos lá. Uma pequena correção, tá? Lá no início, vocês estavam falando da Libras, tá? Para quem não sabe, gente, Libras é uma língua, tá? Assim como o português, o inglês, Libras é uma língua. Então, o termo técnico correto é língua. Não é uma técnica, não é um procedimento, não é nada desse sentido. Não é uma matéria escolar, é uma língua. Então, quem sabe Libras e a língua portuguesa, ele é bilíngue, sabia? Então, se eu sei o português, o inglês e Libras, eu sei 3 línguas. Olha que bacana. Então, Libras é uma língua, tá? A respeito da Lei 10.973, é uma lei federal de incentivo à inovação, à tecnologia, ao desenvolvimento de soluções. Então, essa lei é muito importante. E trazer, né, o aplicativo, né, o Calibras. É Call Libras, né, que é o call de chamada, né, em inglês, né? Isso. Então, Call Libras. Para essa lei, para incentivar o desenvolvimento do aplicativo nesse sentido, é realmente muito interessante. Parabéns aí pela ideia. No início da sua apresentação, eu entendi que você estava dando o exemplo do incêndio, né, como que uma pessoa surda avisaria sobre o incêndio para uma autoridade.
Se hoje os recursos tecnológicos normalmente que a gente utiliza é o telefone, né, com a voz. E aí o aplicativo, eu entendi no início que seria, olha, eu fazer uma videochamada, eu, surdo, faço através de Libras para um software que iria transcrever, né, ou traduzir para a linguagem falada e acionar esse órgão, seria o Corpo de Bombeiros, seria a polícia, falado ou, se for por videoconferência, traduzindo em tempo real essa conversa. Eu achei que seria isso. Aí no final vocês já aumentaram, né, falaram que era para as empresas e tudo mais. Né, mas a ideia em si é excelente, tá? Parabéns. Tem várias empresas hoje que tentam criar esse aplicativo aí, só que é um pouco difícil porque é uma língua que tem muitas características assim, regionais, né, tem questões pontuais. Tem a questão da expressão facial também, né? Isso, a expressão facial faz parte da língua de Libras, né? E outras. Mas a ideia é excelente, tá? Ter um aplicativo aí, porque hoje, por exemplo, vários aqui da Câmara fazem o curso de Libras. Tá? É um curso introdutório, não é um curso para sair de lá especialista, mas noções básicas para a gente ter um mínimo ali de atendimento humanizado, né, com as pessoas que só falam Libras. É muito bacana. Inclusive, recomendo para todos vocês que façam, porque, enquanto pessoa, a gente cresce muito com o curso de Libras. Tá? Vocês aprendem, descobrem um mundo que normalmente a gente não tem acesso, que é muito bacana, muito legal. E, assim, né, sobre o aplicativo, né, incluir ele nas políticas da Lei 10.973 para incentivar o desenvolvimento dele e tudo mais, excelente. Não tenho nenhuma retificação a fazer, não. Parabéns. Muito obrigado. Essa lei é muito importante. Vocês veem que é de 2004, né? 2004. Aí, 2018, se for o caso, acharem prudente, podia acrescentar, porque tem um decreto que regulamentou essa lei. A lei, normalmente, para você entender, a lei ela fala assim, da ideia mais geral. E muitas leis dependem de um decreto para regulamentá-la, quer dizer, descer mais a detalhes. E nesse decreto, é importante dizer que eu gostei demais dessa proposta, e acrescentando essa lei, o que está no decreto, o decreto prevê muitos incentivos para a empresa desenvolver um aplicativo dessa forma. No decreto regulamentador já traz várias formas do governo participar, incentivando a empresa a criar esse aplicativo. Então, acrescentando isso, se for o caso, o decreto também é importante. Tá? Muito obrigado, presidente, pela intervenção, e presidente Yasmin. Devolvo a palavra. Obrigada. Todos são a favor da proposta? Tem alguém que... Então tá bom.